Fala, fiel, saudações corintianas, tá no ar. O tema de hoje é o Romero, mas para não ficar só o Romero, a gente estendeu para uma listinha de top estrangeiros que já vestiram a camisa do Corinthians. A gente organizou essa lista por uma ordem cronológica, certo? Mais ou menos. A gente tentou fazer por ordem cronológica. O primeiro da nossa lista é o Gamarra. Gamarra, que para muitos é o maior zagueiro da história do Corinthians. Não só do Corinthians, meu. Um dos maiores da história. Gamarra, que jogou no Corinthians entre 98 e 99, ali, o Corinthians, aquela época de ouro. Ele era um zagueiro excepcional, fazia pouquíssimas faltas, desarmava muito. Quando ele era jogador do Corinthians, ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 98, ou seja, foi o auge da coisa, né? Muitos consideram a passagem dele pelo Corinthians como o auge da carreira dele. Isso, ele que foi uma carreira incrível. Sim, disputou a Copa de 98, inclusive temos uma curiosidade, olha aí, que foi quando o Gamarra estava em campo pela seleção do Paraguai, ele machucou a clavícula. Onde fica a clavícula? Machucou ali o ombro, mais ou menos, e, mano, enfrentou a França com uma tipóia no braço. Gamarra, monstro, foi campeão brasileiro de 98, campeão paulista de 99, e uma pena só ter ficado quase um ano e pouquinho no Corinthians, ficou pouco, disputou poderia ter ficado muito 80 mais. jogos, fez 7 gols, também se posicionava muito bem, então tá aí, um dos maiores gringos da história, se não o maior, mas aqui, né, o pessoal tá iludido com o Romero, o pessoal está convencido com o Romero, então, Romero monstro. O segundo desta lista era um volante, não só volante, começou a carreira como meio armador ali, chegou no Corinthians, foi recuado porque ele chegava ao seu auge da sua carreira, já havia defendido Napoli, Real Madrid e chegaria ao Corinthians, o top do top. Olha aí. Que isso? Quem estamos falando? De quem estamos falando? É Rincon. Monstro, né? Monstro, ainda bem que você não é Marcelinho Carioca, afinal de contas você já estaria, né? Mas okay. Sem intrigas. Teve 2 passagens pelo Corinthians, sim, ali 97 a 2000, depois retornaria ao Corinthians em 2004, então tá aí na segunda posição, isso, uma boa posição. Mas o foco na primeira passagem, que ele foi, sim, capitão do título mundial de 2000. Também campeão paulista em 99, campeão brasileiro, exato, bicampeão brasileiro. O cara é um monstro, chegaria, ganharia, empataria ali com o Real Madrid e seria campeão mundial. Uma pena ele não ter jogado tanto tempo com o Gamarra, por exemplo. E uma curiosidade, a gente falou de seleção bastante sobre o Gamarra, né, no Paraguai. O Rincon foi um monstro na seleção colombiana na década de 90, né? Aí ele chegou no Corinthians em 2000, numa época em que ele já não vinha sendo mais tão lembrado ali pelos técnicos da Colômbia, mas o cara era monstro da Colômbia. Chegando à terceira posição na nossa lista, esse foi um top gringo. Sim, saiu, deixou saudade, saiu meio, para, né? Muitos, esse ali é o principal gringo, sim, da história do Corinthians. Estamos falando de Carlitos Tevez. Marcou 46 gols em 78 partidas. Ou seja, ele precisava de menos de 2 jogos para fazer um gol. Carregou aquele time. Craque do Campeonato Brasileiro de 2005, para você mais novo que não acompanhou o Campeonato Brasileiro de 2005. Corinthians tetracampeão brasileiro. Isso. Uma pena a saída dele conturbada. Conturbada, com o carro chutado. Tevez que disse que voltaria ao Corinthians, isso, mas não voltou ainda, estamos aguardando. Eu acho que vamos ficar aguardando para sempre. Volta, Carlito Tevez! Pulando para a quarta posição, temos outro argentino. Isso. Maior do que Tevez? Não. É um pecado. Mas que viria depois, né, de Tevez. Isso. E também fez muitos gols com a camisa do Corinthians, embora a fase do time já não fosse lá aquelas coisas. Estamos falando de Herrera. Você curtia Herrera? Eu curtia muito Herrera. Só que o Herrera é aquele jogador que você vai querer comparar com o Romero, mas não. Ai, tá prevendo aqui, olha mas só. O Herrera é limitadíssimo tecnicamente. A gente tá falando do Tevez, aí pula pro Herrera. Tipo, tem uma puta diferença. Só que em termos de idolatria, se você for pensar no momento do clube, porra, o que representou o Herrera naquele, sim, Corinthians 2008, sim, né, renascendo ali depois do rebaixamento, na Série B, eu acho que ele era um dos maiores símbolos do Corinthians naquela Série B. Herrera, que fez 59 jogos e marcou 22 gols, uma média boa. 22 gols por temporada? Qual atacante hoje faz 22 gols por temporada? Ele é um dos casos de jogadores que eu gostaria de ter visto mais no Corinthians. Eu acho que ele ficou pouco, aí você vai falar, talvez numa Série A ele não jogasse mesmo que jogou na Série B? Talvez, mas gostaria de vê-lo engatar. Igual o Romero, querendo ou não, demorou pra engatar no Corinthians. O Herrera, acho que poderia, talvez, ter sido até melhor. Romero, Herrera. Romero, Herrera. Sim. Tevez no meio. Tevez no meio? Tá bom. E se Tevez está no meio, onde estará o próximo nome da nossa lista? Aí é polêmico. Polêmico? A última vez que um brasileiro, melhor dizendo, foi campeão mundial foi com um gol dele. Gol dele. 2 dele.
Na semi e na final. Estamos falando de Paulo Guerreiro, o peruano. Isso. Que, mano, Polêmico. maluco é embaçado. Não tem polêmica. polêmico. Sem polêmica. Pô, é o Guerreiro, não é? Não é, velho. Pô, tem gente que odeia, tem gente que ama. Você ama ou odeia? Eu defendo o seguinte argumento, que o corintiano, quando o Guerreiro se aposentar, aí sim o corintiano vai se lembrar com carinho. Ainda não, né? Tá no Flamengo. Fato é que Guerreiro, de 2002 a 2015, fez 130 partidas, marcou 54 gols. É o maior estrangeiro do século do Corinthians. Guerreiro, mano, o tempo que esteve aqui, principalmente Maior 2012. artilheiro. Maior artilheiro. O que eu falei? Maior estrangeiro. Artilheiro, perdão. Mas aquele 2014 dele, segundo semestre, foi embaçado. Carregou o time nas costas, brasileiro, Copa do Brasil também foi bem. Sim. Então aí acabou saindo de um jeito ruim também pro Flamengo, aquela negociação. Ia renovar, não ia renovar, demorou pra renovar. Alô, Balbuena, um abraço. E aí acabou que foi embora. Tá ficando comum, inclusive, Comum, esse né? cenário Olha aí. de ficar enrolando pra renovar e... Eu diria que costuma dar ruim aí, mano. Essa praga aí que a Fiel joga é tipo minha mãe, assim. Falou que vai dar merda, vai. Olha aí. Mano, Avisa aí, Balbuena. Ah. Porque ele é o próximo nome Sério? dessa lista. É. olha aí, nem Olha aí. pensado. Balbuena entrou na nossa lista como um dos maiores estrangeiros do Corinthians. Balbuena, que eu acho que muito mais a parte técnica, ele é um bom zagueiro. Sim. Eu curtia muito a parte, mano, dele no vestiário, assim. Também. A gente via Ele era um muitos líder. vídeos. Sim, era um líder, resumiu bem. A gente é líder do torneio, líder. Então a gente tem que entrar ligado, começando a jogar. No caso, a gente tá jogando em casa, a gente não pode dar chance pra ninguém. Deixará mesmo. saudades, General Balbuena, bicampeão paulista, campeão brasileiro como titular, voou em 2017 dele, 2018 também foi bem, e acabou sendo vendido ao West Ham na Inglaterra. E o Balbuena que chegou num cenário que o cara precisava ser Sim. bom mesmo pra segurar a bronca. Aquele Porque 2016 foi o Corinthians tinha horrível. acabado de perder Gil, Felipe, aí chega o Balbuena, um zagueiro paraguaio desconhecido por boa parte da torcida, e o cara deu conta do recado. Chegando ao fim da nossa lista de top gringos da história do Corinthians, temos ele, o maior franjinha da história do timão, Ángel O cara Romero, vai me resumir, é um que franjinha. ultrapassou o Ronaldo Fenômeno. Você certamente viu, leu no meu timão. O Romero, o que mais me surpreende nele é a identificação que ele tem com o Corinthians. Eu acho que o Romero é a cara do Corinthians nesse elenco e nessa lista, talvez seja o nome que mais se aproxima do que é o Corinthians. Ele se sobressai pela raça, porque de fato, se você for pegar tecnicamente, dessa lista o Romero não é o melhor atacante. Eu acho que a superação dele no Corinthians, diante de tantas críticas que ele tomou de todo mundo, da torcida lá em 2014, 2015, da imprensa em Justas. 16, 17, Não foram justos? uma ou outra. Tanto não foram algumas muito exaltadas que rolou toda uma campanha aí recentemente contra a xenofobia e tal. E no ano passado Bem ele se observado. calou contra a imprensa. Porque realmente estavam pegando no pé dele de um jeito a mais. Estava sendo injustiçado ali. Era uma crítica excessiva. Você nunca confiou em mim, né? Vai tomar no cu. Por outro lado, o fato é que, mano, o futebol dele cresceu muito. Em 2018, tá jogando mais perto do gol e, mano, tá fazendo gol a rodo. 5 gols nos últimos 2 jogos. Isso. Então tá aí. Segurem o Fez Romero. 3 contra o Vasco, fez 2 contra o Cruzeiro. Exatamente. Mas calma, você aí, não dê pausa ainda, não saia deste vídeo, Não, porque tem temos um bônus uma aqui. surpresa aqui. Vários bônus, mas, mano, vamos ser rápido aqui, Ok. porque o vídeo está muito longo. Um primeiro bônus que a gente não quer nivelar ali pra baixo, jogar na lista das perebas estrangeiras, a gente quer falar um gringo que foi legal, mas que não entra no top, né? Zizal, Shen Zizal, o maior chinês da história Olha, corintiana. O maior chinês da história Não é do mesmo? Corinthians. Fez gloriosos 5 jogos em 2013, marcou nenhum gol, mas, mano, rendeu muitas risadas. né? Sim, rendeu muitas risadas. O que mais você lembra do Zizal? Lembro do vídeo, né? Do Zizal tá Zizal lendo, tá do lendo. Sheik, olha aí. Caixa. Gente, o Zizal tá lendo! Vamos listar aqui rápido Rápido. os maiores gringos, maiores não, os gringos que não deixaram contrário. saudades aqui, meu amigo. Não deixaram nem um pouco. A gente vai começar com Santiago Silva, El Tanque. O Atacante, aquele atacante que o Corinthians Cabeça enfrentou em de rolão 2012, ali. fez 5 jogos pelo Corinthians, em 2002 não marcou nenhum gol, era ruim, o Santiago Silva na segunda posição. Era e é, porque ele ainda tá jogando com 37 anos. Olha aí, aonde? Na Universidade Católica. Vamos falar de um chileno, aqui, estamos falando de Júnior Herrera, Júnior. ruim, ruim. O torcedor corintiano vai falar mal do Cássio. Fala mal do Você Walter. está mal acostumado. É, meu querido. Porque tivemos aqui o menino boy aí, que Meu fez Deus. 9 jogos ali à frente da meta do timão. Infelizmente. E sofremos gloriosos 13 gols. É isso aí. Outro aqui na nossa lista. O novo Messi. Conte de novo aquela história que vocês só sabem aqui no meu timão. É isso aí, do De Federico, porque o De Federico ele jogava no Huracan. Nessa mesma época, o Huracan tinha um outro jogador, Javier Pastore. Corinthians, na sua inteligência de mercado, que Na só o Corinthians visão tem, de futuro. né? Olhou
vídeos, certamente, dos dois. Pensou, falou, não, o novo quem Messi será que tem mais futuro? é o De Federico, que ele jogou 40 vezes, marcou só 3 gols e foi isso. Passando a régua aqui, temos também Casim. Olha aí, 37 jogos, 4 gols e nenhuma saudade. Quer dizer, nenhuma saudade? Não, o jogo contra o Avaí foi bem, 3 pontos. Eu ia lembrar mais do extracampo, porque as entrevistas do Casinha eram muito engraçadas, essa é uma verdade. Eles perguntam, você joga, né? Fala, não. Daniel Passarella, argentino, chegou ao Corinthians em março de irmão 2005, um dos maiores da história da Argentina. Saiu no glorioso mês de maio de 2005, durou 2 meses. 2 meses, exatos Foi uma 15 bosta. jogos. Bosta. Ele estreou com tomando de 3-0 do Cianorte na Copa do Brasil, porque se o Corinthians não me vira aquele jogo de 5-1, esse cara não tinha saído do Brasil nunca. Foi demitido. Depois de perder de 5-1 pro São Paulo, largou o Corinthians na 20ª posição, tinha acabado de ser eliminado chorando da Copa do Brasil, pros pênaltis pro Figueirense. Pouco, Vou né, falar velho? agora, depois, né? Inclusive, o Corinthians contratou agora recentemente, são de mais 2 gringos. Quem sabe não aparece na nossa lista de top gringos no futuro. Olha aí, Quem os são? jovens, Ángelo Arauz, chileno, Vindo da Universidade de Chile. e Sérgio Dias, atacante que estava no Real Madrid. Olha aí, Real Madrid, que é freguês do Corinthians, você já assistiu aqui no Saudações Corintianas. Exatamente. Então, mano, vamos torcer para ter certo e eles entrem na nossa lista, que a gente grava outro vídeo. Quem sabe? Você curtiu o vídeo aí, eu tô ligado. Se inscreve no canal, já sabe como funciona, deixa o like aí pra gente, que fortalece. Continua fazendo vídeo. Tem vídeo toda quarta e sexta-feira, Saudações Corintianas, anota aí, fica de olho. E siga nos assistindo. abraço. Saudações.